Eu vos cumprimento com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu quero externar a minha alegria por estar aqui mais uma vez para nós meditarmos na palavra de Deus, a qual servirá para nossa edificação espiritual. E eu quero neste vídeo falar a respeito da provação no deserto. Falar sobre a provação que Israel passou no deserto. E eu quero tomar como base o que está escrito lá em Êxodo capítulo 15. Eu vou ler somente o versículo 23, que diz o seguinte: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Ora, amados ouvintes, quando Israel entrou no Egito, que entraram 70 pessoas, e saíram cerca de 3 milhões de pessoas. A história nós conhecemos que o grande legislador Moshe, ou Moisés, como nós falamos, ele foi incumbido de tirar o povo do Egito depois daquele encontro glorioso com Deus, lá no monte, quando ele viu a sarça ardendo. Ele falou com Deus. Amados, a Bíblia relata que quando Israel saiu da região de Gósen, com destino à terra prometida, a Nova Canaã, 3 milhões aproximadamente. Porque a Bíblia relata, ou alguns pesquisadores relatam, que cerca de 1.600.000 pessoas, mas isso não conta com mulher nem criança, porque conforme o costume da época, conforme a cultura, ele só contava os homens a partir de 20 anos de idade. Então, se somar todo mundo, dá possivelmente mais de 3 milhões. Aquele povo saiu e provou o mais espetacular, o mais sublime, o mais grandioso dos milagres que eles puderam ver no deserto, a abertura do Mar Vermelho. Festejado, com muito júbilo, Miriam e as companheiras cantaram e tocaram, alegraram-se, festejaram de forma impressionante o grande milagre, a grande bênção. Mas diz o relato bíblico que, após caminharem 3 dias ao entrar no deserto de Sul, eles não encontraram água. Vocês podem imaginar? Caminhar 3 dias com crianças, com animais, com pessoas idosas e não encontrar água? Mas aquilo foi propósito de Deus. Aquilo foi plano de Deus. Deus queria assim. Eles estavam sedentos, terrivelmente sedentos, carentes de água, desidratados. E ao caminhar 3 dias, eles encontraram água. Agora vocês imaginem a euforia e o júbilo também, e o desespero, a correria em busca da água. Mas quando beberam, a água era amarga. Que decepção, que revolta. O povo murmurou, o povo se esbravejou, o povo reclamou com Moisés, Moisés reclamou com Deus. Agora você sabe por que aquela água era amarga? Deus queria que fosse amarga. Porque, conforme comprovação científica, naquela água tinha dolomita, enxofre, magnésio, potássio, cálcio e muitos outros sais minerais. Era remédio. Para quem ia caminhar, a dolomita era um excelente remédio. Ela serve para a pele, ela ativa a circulação sanguínea, ela aumenta os batimentos cardíacos, ela fortalece os músculos, entre outras coisas. Além das outras medicações que estavam na água.
Por isso a tornou amarga, mas o povo não quis beber. Eu quero dizer que o povo não quis tomar o remédio que Deus deu. E eu quero lembrar para vocês, queridos amigos, diletos irmãos, que às vezes o remédio é amargo, mas é necessário. Todas as vezes que Deus nos tem algo, todas as vezes que Deus nos oferece uma promessa, Ele nos coloca num deserto. E nesse deserto, nós temos a liberdade de aceitar ou rejeitar o que Deus nos oferece. Temos livre-arbítrio. O povo não quis beber a água. Então, Deus fez a vontade do povo. Vocês querem beber água, mas não quer o remédio? Neutraliza o remédio então. Então, mandou que Moisés lançasse um lenho sobre o rio e a água se tornou doce. Mas doce só para aquele instante. E o povo bebeu. Mas saíram enfermos. Deus queria tirar de Israel todas as enfermidades que eles haviam contraído no Egito. Da mesma forma que Ele quer nos tirar as enfermidades espirituais, morais, que nós contraímos lá no Egito da nossa vida, no Egito espiritual, para nós ingressarmos na casa de Deus saudáveis. Deus quer pessoas saudáveis. Israel é a representação espiritual da igreja. Então, aquele povo que não quis tomar o remédio que Deus mandou, eles caminharam doentes. E por isso todos morreram no deserto. Eu volto a repetir. Entre o chamado e a promessa, há um deserto. O deserto é lugar de provação. O deserto é lugar de encontro com Deus. O deserto é lugar de quebrantamento. Precisamos aprender a caminhar no deserto. Todos atravessamos um deserto. Não vamos pregar um paraíso terrestre aqui. Deus não nos colocou em um paraíso terrestre, Ele nos colocou num deserto. Mas no deserto foi onde Israel murmurou. No deserto foi onde Israel blasfemou. No deserto foi onde Israel adorou a outros deuses. Mas foi no deserto que Israel morreu. Daquelas pessoas que saíram do Egito, daquelas 3 milhões de pessoas, somente os adultos, ou todos os adultos morreram, somente as crianças, menos de 20 anos, foi que conseguiram chegar a Nova Canaã. Apenas entrou em Nova Canaã só 2 adultos, só 2 daquele tempo, daquela época, Josué e Calebe. Os demais morreram no deserto. Mas por que morreram no deserto? Porque não quiseram tomar o remédio que Deus lhes deu. Porque eles não caminharam muito. Andaram pouco e logo encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras. Isso tem um significado. Era água para todo mundo. 12 tribos, 12 poços de água. Deus tinha a água para eles, porque primeiro tinha que tomar o remédio. Isso é uma lição para a gente. Deus tem a água para nós. Mas é preciso que primeiro a gente tome o remédio. E tome sem murmuração, porque existe uma tendência natural. Existe um comportamento inerente à raça humana a reclamar de tudo, a se maldizer. Às vezes nós esquecemos as bênçãos, nós recebemos inúmeras bênçãos. Quantas bênçãos nós recebemos de Deus? Mas na primeira provação,
a gente esquece as 100 bênçãos e murmuramos apenas por causa de uma aprovação. Israel se esqueceu da travessia do Mar Vermelho, grande milagre. Mas assim que provou a água amarga, foi reclamar, foi murmurar. Que não seja esse o nosso comportamento. Temos que lembrar que muitas vezes o remédio é amargo, mas é necessário. O deserto nos causa sofrimento, mas no outro lado tem a Canaã celestial. No outro lado tem a bênção. Para chegar na bênção é preciso atravessar o deserto. Para chegar na bênção é preciso superar as provações e as dificuldades. Para chegar na bênção é preciso ultrapassar as barreiras. Para chegar na bênção é preciso ser resignados. Para chegar na bênção é preciso ser obediente. Obedece à voz de Deus. Se Ele mandou beber a água, então bebe. Se a água é amarga, suporta o amargor porque é remédio. É para a tua edificação espiritual, para a nossa edificação espiritual. Amados irmãos, que possamos meditar neste grande episódio e vivenciá-los, para não morrer como Israel morreu no deserto. Precisamos vencer as tribulações, os problemas, as dificuldades, sem reclamar. Seja grato a Deus. Temos que nos lembrar das inúmeras bênçãos que Ele nos concede. São muitas as bênçãos e as terras que nem se lembra. Nós somos ingratos para com Deus. Precisamos ter esse senso de gratidão em nossa mente, em nosso coração. Precisamos sermos felizes mesmo nas provações. Lembre-se, o deserto é duro, o deserto é difícil, mas aqueles que conseguem atravessar o deserto, eles são agraciados com as bênçãos que emanam dos céus. Amém? Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo faça-nos entender a grandeza que está inserida na sua palavra. Amém? Deus vos abençoe ricamente.